Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E hoje, querido, nós estamos mais uma vez gravando mais um vídeo para o nosso canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Queridos, sem perda de tempo, vamos para a oração, para nós iniciarmos este pequeno culto nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai Santo, que nós estamos mais uma vez na Tua presença, para fazermos, meu Pai amado, mais um vídeo para este canal. Pai querido, Pai amado, queremos Te pedir, ó Pai, a Tua infinita graça, a Tua misericórdia, meu Pai querido, Pai Santo, a Tua palavra, Senhor, que Tu já nos tem dado para esta manhã. Pai querido, que esta palavra, Pai Santo, entre no nosso ser, no nosso coração, fazendo em primeiro lugar, meu Pai, a obra em mim, meu Pai eterno, que estou falando aqui, meu Pai amado, e que vá, Pai Santo, alcançando a todos aqueles que Tu queres alcançar. Pai querido, que a Tua palavra faça morada em nós, que a Tua palavra nos molde, meu Pai Santo, conforme a Tua imagem e semelhança. Oh, Pai querido, que nós possamos viver por ela, Pai Santo, e assim sermos usados, meu Pai querido, e sermos levados a dar frutos, meu Pai Santo, que esta palavra, Pai, venha frutificar através de nós, alcançando almas e mais almas, meu Pai eterno, para o reino. Oh, Pai querido, porque já a última hora, meu Pai querido, a Tua trombeta do arrebatamento, meu Pai Santo, ela pouco tempo, Pai amado, está, Pai Santo, para tocar, oh meu Pai querido, meu Pai amado, porque já estamos na última hora, Pai querido, portanto não podemos desperdiçar, meu Pai Santo, toda e qualquer oportunidade que Tu nos traz, meu Pai querido, de nós corremos para os Teus braços. Oh meu Pai querido, muito obrigada, que nesta manhã não seja diferente, que a Tua palavra alcance quem Tu quiseres alcançar através dela. Oh meu Pai querido, nesta manhã, meu Pai Santo, muito obrigada. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo, meu amigo, que assim seja, Jesus. Que a Tua palavra que vai ser pregada nesta manhã, através deste pequeno culto, Jesus querido, que nós estamos Te prestando, Jesus amado, nesta ocasião, Senhor, que esta palavra alcance todos aqueles que Tu pretende alcançar, e que ela produza, meu Pai querido, arrependimento, e que ela produza, meu Pai querido, regeneração, e que ela produza convertimento, e que ela vá preparando todos aqueles, Jesus querido, que Tu pretendes alcançar através dela, Jesus Santo, preparando assim, Jesus, para ir para a glória contigo. Mas antes de irmos à glória, Jesus, que nós possamos ser preparados para fazer a Tua obra na face desta terra. Jesus querido, Jesus amado, tudo pertence a Ti, Jesus. Todos nós pertencemos a Ti, meu Pai amado, a terra e tudo que nela habita. Jesus querido, Jesus amado, e o sacrifício da cruz, Senhor querido, que Tu fizeste para nos alcançar novamente para Ti. Jesus querido, Jesus amado, já está pronto, Senhor da glória, e a porta está aberta. Jesus, meu amigo, e já está há muito tempo aberta, e agora, Jesus querido, está a ponto de se fechar. Portanto, meu amigo, que todo aquele que venha ter acesso à Tua palavra, seja através deste canal ou em qualquer ocasião, Jesus, que não venham desperdiçar, Senhor querido, mas que sejam tocados, atingidos, Senhor querido, despertados para voltar por Teus braços, Jesus querido, que nesta ocasião, Senhor, não seja diferente. Jesus querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo, esta obra é Tua, Santo, faz conforme a Tua vontade, faz através de nós, Jesus. Ouve a nossa oração, ouve a nossa petição, toda a nossa gratidão, e a Tua palavra, Espírito Santo, prega nesta manhã, para que todos nós sejamos tomados por Ti, ungidos por Ti, preparados, não só para ir ao céu, Espírito Santo, mas para fazer a Tua obra na face desta terra. Hoje, Espírito Santo, faz, Espírito Santo, poderosamente, conforme a Tua vontade, conforme o Teu processo, Espírito Santo vai fazendo em cada vida, porque é já a última hora. Espírito Santo, e Tu estás buscando aqueles que se hão de salvar, e em primeiro lugar, Espírito
Espírito Santo são aqueles que te amam e que não tiveram ainda a oportunidade de ser apanhados por ti verdadeiramente. Espírito Santo, ó Espírito Santo, todos aqueles que tu deseja buscar para o Pai, que sejam alcançados, Espírito Santo, perfeitamente. Em o nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra que o Espírito Santo nos deu nesta manhã, queridos, para a nossa leitura, queridos, e para a nossa meditação, ela está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 14, queridos. E a epígrafe nos diz assim: a missão dos 70 discípulos. A missão dos 70 discípulos. É a epígrafe. O primeiro versículo diz: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Olha que maravilha, glórias a Deus. Queridos, vamos orar pedindo ao Espírito Santo que ele pregue a sua palavra através de mim nesta manhã, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo, esta palavra tu nos deste nesta manhã, portanto, Espírito meu amigo, vem nos dar o entendimento, vem nos dar o claro entendimento do que tu queres nos falar nesta manhã, e que aquilo que tu quiseres nos falar fique gravado na nossa mente, nos nossos corações, Jesus querido, no nosso ser por inteiro, e que venha dar frutos, Espírito Santo, venha dar frutos para arrependimento de muitos. Vai tirando todo impedimento, Espírito Santo, e que esta palavra alcance todos aqueles que tu queres alcançar, mais cedo ou mais tarde. Espírito Santo, faz a tua obra conforme o teu querer. Te revela nesta manhã, Espírito Santo, e nos fala, querido, o que tu queres nos falar através desta palavra, e que nós venhamos colocar no nosso coração e obedecer, e viver por ela, Espírito Santo, fazendo conforme o teu querer. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, conforme a epígrafe desta palavra, que o Espírito Santo nos dá nesta manhã, estamos falando sobre evangelização. Levar o evangelho do reino sobre a face da terra. Aqui, esta palavra de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 1, está narrando a respeito da época em que o próprio Jesus estava fazendo a sua obra na face da terra, porque nós sabemos, queridos, que Jesus ele veio só iniciar.
ele iniciou e passou aos homens. Não só o conhecimento, não só a tática de como fazer, mas também o poder do Espírito Santo que estava nele, ele transferiu para os homens, para que assim nós tivéssemos não só a teoria, mas também toda a capacitação espiritual para colocar em prática de maneira espiritual a obra de Deus na face desta terra. E qual era, queridos, a obra de Jesus? Apenas levar o evangelho de salvação, o evangelho que leva o ser humano ao arrependimento. Se não todos, mas todo aquele que amar a Deus, que se sentir tocado por ele e querer voltar para os braços do Pai, queridos. Jesus, ele veio com a sua morte na cruz do Calvário nos dar esta oportunidade, abrindo assim para nós a porta da graça, a porta da salvação, que nos dá a condição de voltarmos para os braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, queridos, na época em que Jesus, ele mesmo, estava anunciando o evangelho sobre a face da terra, e com ele já estavam os seus discípulos, ele já preparava aquela turma para passar o seu legado, para transferir o seu legado, ele deixou citado aqui nos evangelhos a sua passagem, né, queridos? Esta passagem em que Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos de como fazer. E aqui no evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1, Jesus, ele começa a fazer, começa já a passar. Ele já havia passado a teoria e agora ele estava passando a prática para os seus discípulos. Observe aqui que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, eles ainda não haviam sido revestidos de poder, mas Jesus tirava do Espírito que estava nele e passava para aqueles que ele pretendia ensinar, para viver na prática aquilo o que ele estava ensinando, aquilo que ele estava trazendo. Então aqui no capítulo 10 do livro de Lucas diz assim, o versículo 1: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Olha aqui, preste atenção nisso aqui. Jesus, ele iniciou o evangelho do reino sobre a terra, queridos, ele mesmo fazendo e ao mesmo tempo ensinando. Então, queridos, o que é que nos fala aqui tão profundamente este versículo quando diz que Jesus chamou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 para os lugares aonde ele haveria de ir? Jesus, queridos, ele não chamou os discípulos e mandou aleatoriamente, vão para onde vocês quiserem. Não. Os discípulos estavam sendo ensinados, queridos, para fazer a obra de Jesus na terra minuciosamente. Então, eles teriam, queridos, que seguir minuciosamente a direção de Jesus, o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus estava ensinando para eles de maneira tão, digamos assim, detalhada. Jesus estava ensinando detalhadamente o que era para eles fazerem, de como eles haveriam de fazer. Então, queridos, isso aqui já denota de entrada que a obra de Deus, queridos, jamais se pode fazer de maneira relaxada. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por que eu digo isso, amados? Porque quando Deus, queridos, vai nos preparar para fazer a obra, primeiro ele nos prova de uma maneira tal para que nós sejamos limpos, purificados, moldados exatamente até o ponto de nós sermos aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos, para que nós venhamos ter condições, que ele diz, ser usado pelo Espírito Santo. Por que Deus, ele é tão cauteloso, ele é tão minucioso quando ele prepara uma pessoa, queridos,
para fazer a sua obra. Porque a pessoa, queridos, ela tem que carregar o Espírito Santo de Deus na vida dela. Porque quem vai fazer aquela obra através dela é o Espírito Santo. Então, quando nós lemos aqui esta passagem de Lucas 10, do 1 ao 14, o que é que nós denotamos aqui, querido? O que é que nós notamos? É o minucioso cuidado de Jesus. O minucioso ensinamento bem detalhado. E outra coisa, queridos, o ensinamento que Jesus dá, quando ele passa para os seus discípulos a prática daquilo que eles têm que fazer, nos leva a entender, queridos, que só uma pessoa cheia do Espírito Santo, só uma pessoa sendo dirigida pelo Espírito Santo tem condições de fazer esta obra, queridos, da maneira que Jesus quer que nós façamos. Portanto, queridos, uma passagem desta, que já foi lida e relida por tanta gente, queridos, nos mostra que não é qualquer um, queridos, que o Senhor manda fazer a sua obra, não é qualquer um que ele envia. Jesus, ele prepara muito preparadamente, muito profundamente, ele deixa a pessoa muito bem preparada, para que a pessoa seja, queridos, apenas o canal, o qual o Espírito Santo, ele mesmo vai usar e fazer a sua obra através daquela pessoa. Então, aqui o versículo 1, ele já nos mostra tão claramente a maneira minuciosa que Jesus prepara os seus discípulos para levar o seu evangelho de poder sobre a face da terra. Vamos repetir. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Olha, já estava programado, queridos, na agenda de Jesus, na missão de Jesus, que ele haveria de ir naqueles lugares para onde ele mandou os seus 70 discípulos de 2 em 2. Olha, 70 de 2 em 2. Então, queridos, 70 discípulos de 2 em 2 eram quantos? 35 lugares. Eram 35 lugares para onde Jesus teria que ir, mas ele mandou os seus 70 discípulos. E eles já foram, queridos, devidamente aparelhados com o Espírito Santo de Deus, que Jesus retirava dele e passava para estes discípulos que estavam sendo ensinados, para que eles fizessem perfeitamente aquilo que Jesus estava mandando. O versículo 2 diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua obra. Agora imagine, queridos. Observe este versículo 2. Jesus, ele de posse dos 70 discípulos, dividiu de 2 em 2, preparou-os minuciosamente. E ele disse, olhe, grande em verdade é a obra. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros, porque a obra é grande. Queridos, se naquele tempo, naquele lugar onde Jesus iniciou o seu ministério, já precisava de mais gente, queridos, imagine agora. Imagine agora, Jesus havia separado 70 e enviou a 35 lugares diferentes, naquele lugarzinho, queridos. Naquele fim de mundo, podemos dizer assim. E Jesus já precisou de tanta gente. E ele alertou, a obra é grande e é necessário mais gente. Portanto, está na responsabilidade de vocês orar e pedir ao Pai que ele envie mais obreiros para fazer a sua obra. Mas por que Jesus falava isso naquele tempo, queridos? Porque ele sabia que hoje, dia 5 de maio de 2025, nós estaríamos com esta palavra na mão, fazendo a mesma coisa que Jesus, falando a mesma coisa que Jesus falou aquele dia, e sendo preparados da mesma maneira que Jesus preparou os seus discípulos naquele dia. E nós estamos adiante, queridos, da mesma necessidade que Jesus
teve aquele dia de mais gente para este trabalho. E um detalhe aqui, Jesus diz: orai. Está na responsabilidade de vocês orar e pedir a Deus que Ele envie mais obreiros para esta seara, né? O versículo 3 diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha como a coisa começa a mudar de cor, queridos, no versículo 3. E daí, com este versículo 3, o que acontece, queridos? Nós começamos a entender a dificuldade daquela obra, a dificuldade daquela missão. E Jesus está falando isso, queridos, porque tinha muito lobo naquele lugar? Não. A obra de Jesus, queridos, é espiritual, não é material. Jesus alertava, queridos, para aquela situação, porque Jesus estava enviando aqueles discípulos, queridos, para resgatar almas, para levar o evangelho do reino que resgatava almas da mão do adversário. E quem eram estas ovelhas? Eram aquelas pessoas simples, queridos, desprovidas do homem natural e cheias do Espírito Santo de Deus, que obedeciam a Deus. Mas aquelas ovelhas cheias do Espírito Santo e obedientes a Deus iriam fazer aquela obra no meio de quem, queridos? Dos próprios demônios. Os próprios demônios que habitam sobre a face da terra e trabalham dia e noite, queridos, para arrebanhar almas para a condenação eterna. Então Jesus, queridos, ele enviava aquelas ovelhinhas cheias do Espírito Santo, preparadas, humilde, né? Sendo mais espírito do que carne. E ele alertava para o perigo de eles estarem indo fazer uma grande obra no meio, queridos, dos nossos adversários, que são as trevas. Que a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue. Os nossos inimigos são espirituais. Então Jesus ele já alertava: olha, eu envio vocês como ovelha entre lobos. Portanto, toda vigilância é pouco, né? E daí, queridos, nós já começamos a entender que a obra do Senhor é espiritual. E quando, queridos, aquele servo é realmente mandado por Deus, quando aquele servo está indo realmente fazer o serviço de Deus, queridos, o inferno se levanta. O inferno não tem temor nenhum, queridos, de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Ele sabe que uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, primeiro, não vai fazer a obra de Deus. E segundo, não tem poder nenhum sobre as trevas. Quem é que o inimigo teme, queridos? Aquele que é sal da terra e luz do mundo. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, preparado pelo próprio Jesus para levar o evangelho do reino. O versículo 4 diz: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Tá vendo? Olha como a diferença é grande. Olha, vamos olhar para os dias atuais, queridos, e vamos olhar para o que realmente é o evangelho de Cristo. O que é que o versículo 4 está falando? E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, queridos. Aquele que faz a obra de Deus, enviado pelo próprio Deus, a confiança dele é total em Deus, sabendo que Deus está lhe enviando, que o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, vai suprir aquele obreiro de tudo que ele precisa. Que ele não precisa, queridos, conversar com ninguém pelo caminho, ou seja, aquele obreiro enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, queridos, ele age como Jesus. Jesus, quando veio no mundo fazer o mandado do Pai, ele focou
tão grandemente na sua missão, que até quando iam lhe oferecer comida, não quer dizer que ele não comia, queridos, não, Jesus não era irresponsável, ele comia, mas ele dizia que o seu foco era tão grande naquela missão que o Pai lhe mandara executar sobre a face da terra, que estava adiante até do seu próprio alimento. Tudo Jesus fazia de maneira tal, queridos, que nada viesse lhe tirar do foco. Para nada ele largava, querido, ele deixava de lado, ele se distraía para não perder o foco daquilo que ele veio fazer. Porque o inimigo, queridos, ele é campeão em distração. E se nós não estivermos vigilantes, queridos, atentos no jejum, na oração, na comunhão, mas o inimigo tira do foco, meus queridos, que é uma beleza. Então, queridos, o que Jesus diz aqui com este versículo: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ao ninguém saudeis pelo caminho, queridos. Quando um funcionário, digamos assim, ele está recebendo uma ordem do seu patrão para executar um mandado, ele faz de tudo, queridos, para não titubear, para não sair daquilo que o seu patrão mandou fazer, porque ele corre o risco de perder o seu emprego. Ele vai correndo, tratando sério, fazendo tudo rápido para não perder tempo, para não deixar desperdiçar nada, para fazer tudo certinho. O funcionário dedicado, querido, ele faz desta maneira, porque ele sabe que ele corre o risco de perder o seu emprego, de ser descontado no seu salário. Então, queridos, aquele que faz a obra de Deus, muito mais, querido, tem que ter cuidado. Aí a pessoa vai, aí começa a se distrair, e conversa com um que não tem nada a ver com Deus, e conversa com outro que pode muito bem lhe tirar a atenção daquilo que ele está fazendo. Aí ele se empata com isto, se empata com aquilo, aí ele não ora, ele não jejua, ele não lê a palavra, ele não busca intimidade, ele não busca no jejum, na oração. Vai dando atenção para os outros pelo caminho. Não podemos fazer assim, queridos. Se nós somos chamados por Deus, nós temos, queridos, que negar nós mesmos. E entender primeiro que nós estamos fazendo uma obra espiritual. E ela se discerne, se desenrola no âmbito espiritual. E no espiritual, queridos, nós já devemos saber que o inimigo das nossas almas é voraz. Que o inimigo das nossas almas, querido, é poderoso, sim. Tem muita gente, queridos, que sem conhecimento do sobrenatural quer desvalorizar o inimigo. Quer dizer que ele não tem poder? Não, querido, o inimigo é muito poderoso. Tanto é que só quem tem poder contra ele é Deus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, vivendo de acordo com a palavra, você não tem nenhum poder, queridos. Contra as trevas, você não tem. E você passa a ser enganado pelo inimigo, que ele leva a achar que você tem. E você acredita que tem, mas na realidade não tem. Temos que ter muito cuidado, porque nós já somos alertados pela palavra de Deus. O próprio Deus, queridos, nos alertou a ter muito cuidado com o inimigo das nossas almas. Portanto, amados, quando o Senhor nos mandar, nós temos que ir, queridos, totalmente confiando nele. Não precisamos nos prover de nada, apenas confiar que o Senhor vai nos suprir de tudo que nós precisamos. E são muitos os milagres, queridos, do agir de Deus que nós vemos pelo caminho, nos dando a certeza que o próprio Deus está nos levando, nos guiando e fazendo a sua obra através de nós, através do Espírito Santo. E temos que ter muito cuidado com as distrações. O versículo 5 diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa, ou seja, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Está vendo como é o negócio, queridos?
Nós temos que ir focado em fazer a obra de Deus. E quem receber, querido, recebeu. Ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém, Deus não quer ninguém obrigado, mas aquele que ama a Deus, o Espírito dele vai automaticamente ser despertado pelo Espírito Santo que está em você. Se você chegar num lugar, querido, cheio do Espírito Santo e tiver alguém com o coração, querido, solícito, esperando o resgate de Deus para a sua alma, imediatamente aquela pessoa vai receber. Aquela pessoa vai sentir. Então, basta nós irmos, queridos, dentro daquilo que o Senhor está nos enviando e fazer exatamente aquilo que Ele está nos mandando, até porque Ele nos prepara, queridos, detalhadamente para nós fazermos somente aquilo que Ele está mandando, e isto já é suficiente. Por isso a necessidade, queridos, da intimidade com Deus, para que o Espírito Santo nos dirija exatamente naquilo que nós temos que fazer para Ele, minuciosamente. Esta palavra, queridos, eu estou repetindo muitas vezes porque é assim. A obra de Deus é minuciosa, é detalhista, queridos. A obra de Deus é muito fina, é muito profunda, ela é sobrenatural e se reflete no natural de maneira sobrenatural. O versículo 6 diz, o versículo 7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Olha aqui, prestemos atenção neste versículo 7. Aqui Jesus está dizendo, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno é o obreiro do seu salário. Você sabe qual é o salário do obreiro, queridos? Este salário, queridos, quem vai lhe dar é o próprio Jesus. Olha o que Jesus está falando aqui. Entre na casa, fique lá, coma e beba. Jesus, queridos, não está oferecendo salário em dinheiro para ninguém. Não está oferecendo ricos salários, milionários. Olha a diferença. Vamos focar aqui, queridos, em que salário o Senhor se refere quando Ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Aquele está se referindo, queridos, apenas a uma estadia e a uma comida, a uma refeição. Ele está dizendo, digno o obreiro do seu salário. Você ter um lugar para repousar e você ter o que comer. Esse é o seu salário. Jesus já está lhe dando. Olhe de que salário Jesus está falando. Mas não obstante, queridos, pode ser que Deus aumente o seu salário. Pode ser que Deus, que Jesus, Ele queira lhe dar algo mais, mas que seja dentro da direção de Deus. Que você tenha certeza que é Jesus que está lhe dando. Mas não venha, queridos, fazer da sua própria cabeça. Não venha fazer de você mesmo, principalmente se você vê uma oportunidade. Não seja como Geazi da vida. Esteja exatamente focado na direção do Espírito Santo, para que você faça exatamente aquilo que Ele está mandando. Se Ele quiser lhe dar só uma estadia, só uma pousada na casa de alguém, só um lugarzinho para você dormir e uma comida para você comer, vá pegando e comendo, vá pegando aquilo que o Espírito Santo quer lhe dar, porque este é o seu salário. Se de repente Ele quiser lhe dar mais alguma coisa, que seja Deus que esteja lhe dando, queridos. Mas não você colocando o preço no seu serviço, porque a primeira coisa que acontece, queridos, o Espírito Santo se retira de você. E você fica sozinho no meio das trevas, fazendo a sua obra sem o poder de Deus, sem a proteção. Porque se o Espírito Santo lhe retirar, queridos, o inimigo lhe alcança. O inimigo, queridos, pode até lhe dar fim.
Como assim me afirma me matar? Pode lhe matar sim fisicamente, mas principalmente, queridos, acabar com a sua vida espiritual com Deus. Lhe matando espiritualmente, né? Então temos que ter muito cuidado quanto ao salário. E entender, queridos, que o salário quem vai nos dar é o próprio Jesus. E nos contentar com aquilo que ele nos der. E aqui ele está falando para estes 70 que o salário deles seria um lugar para pousar e uma alimentação enquanto eles estivessem lá. E detalhe, o que eles quisessem dar, o que o dono da casa quisesse dar. O versículo 8 diz assim, sim, o versículo 7 diz ainda, e não andeis de casa em casa. Como assim, queridos, não andeis de casa em casa? Se você for numa casa e aquilo ali não lhe agradar, fique lá, até o Senhor lhe tirar. Ah, não, nós estamos aqui nessa casa, mas a comida não nos agradou, o lugar que dorme é uma luta, vamos procurar outro. Não, queridos, fique nessa casa onde o Senhor lhe pôs. E siga exatamente aquilo que ele está lhe mandando. Durma onde eles lhe deram para você dormir, coma o que eles lhe deram para você comer, e na hora que Jesus achar que deve lhe tirar, ele vai lhe tirar. Mas siga exatamente aquilo que Deus está lhe mandando fazer, está lhe mandando seguir. O versículo 8 diz assim, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. Tá vendo? Ainda é o seu salário, querido. Jesus ainda está falando do seu salário. Se você for a alguma cidade e ali lhes receberem, queridos, vá com toda a humildade, vá com toda a santidade. E aquilo que eles quiserem lhe dar, não importa o que seja, coma, beba. Faça a obra de Deus dentro da direção do Espírito Santo de Deus. O versículo 9 diz, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Tá vendo? No meio de toda esta dificuldade, queridos, você tem que curar os enfermos que ali tiver, expulsar os demônios, né? Se for preciso ressuscitar alguém, ressuscite, tá vendo? A grande necessidade de que o Espírito Santo pessoalmente faça a sua obra através de você. E o que é mais importante? Pregue o evangelho do reino. O evangelho da salvação. E qual é? Olha, chegamos no fim e você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador e obedecer. Por quê? Porque Deus está trazendo o seu reino sobre a face da terra, porque a terra pertence a Deus. E Ele está colocando um fim. E para se livrar da condenação eterna, temos que correr para os braços do Pai através de Jesus. Este é o evangelho da salvação, queridos. Este é o evangelho do reino, queridos. Aquele aviso. O mundo está chegando no seu julgamento. E nós temos que correr para os braços de Jesus para nos livrar da condenação eterna. O versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. O 11. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Olhe só como é a situação, queridos. Se a cidade que vos receber, você tem que pregar o evangelho do reino. Aquela que não lhe receber, queridos, despreze, mas pregue o evangelho do reino. Fale para aquela cidade, olha,
O evangelho que podia te salvar não vai chegar até vocês, mas saiba que o juízo de Deus vem e vocês todos serão condenados, porque o evangelho, a porta da graça que podia lhes tirar da condenação, vocês estão rejeitando. Mas não obstante, vocês vão passar pelo julgamento de Deus. Olha que coisa, queridos, impressionante fala aqui este versículo 11, 10 e 11. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Queridos, olha que palavra dura. Olha que palavra duríssima, queridos. O que Jesus está falando para aquela cidade, para aquela pessoa, porque aqui não se trata apenas de cidade, de local, se trata principalmente da pessoa individual. Jesus está dizendo: aquele que não aceitar a Jesus e os seus mandamentos, queridos, eles devem ser imediatamente desprezados, deixados para lá, deixados, queridos, morrer à míngua. Mas, contudo, eles passarão pela condenação eterna. Não existe isso de dizer: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, portanto eu vou ficar na minha, eu não vou ser nem salvo nem condenado. Não, queridos, todos seremos salvos ou condenados. O evangelho do reino, queridos, nos prepara para nos dar a chance de nos livrar da condenação eterna. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra. E para que nós sejamos, queridos, livres desta condenação, nós temos que aceitar a Jesus e o seu evangelho. Do contrário, queridos, nós vamos ser condenados ao inferno, no grande juízo que Deus vai trazer sobre a face da terra, aonde todos, queridos, estamos sujeitos, e só vamos escapar se nós aceitarmos a Jesus e obedecermos o seu evangelho, para que nós possamos ser salvos e levados para o céu com ele. Fora disso, queridos, todos seremos condenados à perdição eterna. E aqui o que Jesus está dizendo? Aquele que não aceitar o seu evangelho, deixa para lá, larga para lá, para receber a condenação eterna, porque está rejeitando a Jesus e o seu evangelho, para que esta pessoa receba o livramento desta condenação. O versículo 12 diz: digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. O que é que Jesus está dizendo, queridos? Sodoma não teve a oportunidade de ouvir o evangelho do reino. Sodoma não teve a oportunidade de ouvir, de receber o evangelho da salvação. Mas aquela cidade, queridos, que não aceitasse aquele evangelho trazido por aqueles discípulos, teriam maior rigor no seu julgamento, porque teve a oportunidade de ouvir, queridos, o evangelho da salvação para escapar da condenação eterna, e desprezaram. Oh, meu amado, cuidado com você. Em tempos, queridos, em que o evangelho do reino está correndo sobre a face da terra, nós estamos vivendo nos últimos dias, queridos, em que nós estamos vendo coisas tão abomináveis, coisas tão terríveis, onde nós vemos pessoas dizendo que querem ir para o inferno, que querem ser condenados. A pessoa falando pela própria boca que quer ir para o inferno. Meu amigo, as suas palavras vão lhe condenar. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados por toda palavra ociosa que sai da nossa boca.
e que as nossas palavras podem nos condenar e nos absorver. Temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Uma pessoa que diz eu quero ir para o inferno, queridos, não sabe o que está falando. Mas não obstante, querido, está cavando a sua própria condenação. É um perigo muito grande. Portanto, queridos, aqui Jesus está falando neste versículo que aquela cidade que recebesse, ou seja, aquela pessoa que tivesse a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação e não aproveitasse, queridos, já estaria julgada e condenada à condenação eterna. E ele está dizendo, Sodoma terá menos rigor, porque não teve a chance de ouvir a palavra da salvação, trazida pelo próprio Jesus, receber do sangue de Jesus, derramado no madeiro, que tem a condição de redimir uma pessoa, uma alma dos seus pecados e lhe purificar completamente ao ponto dela ter condições de entrar no céu. O versículo 13 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Olha que situação, queridos. Quantas pessoas, amados, nestes últimos dias já estão enjoados de ouvir a respeito do evangelho da salvação. E quando você olha para o mundo, queridos, o mundo está tomado de gente que não tem o menor interesse por Deus, caminhando com seus próprios pés para a condenação eterna. Porque, queridos, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos entre Deus e o maligno. E quando nós escolhemos a Deus, queridos, pelo nosso livre-arbítrio, que nós nos decidimos nos entregar para eles inteiramente para fazer a sua vontade, queridos, a nossa vida acaba para nós. E nós passamos a viver inteiramente a vida de Deus em nós. E assim, a vontade de Deus, sendo cumprida por nós, nos levará para Ele. Que maravilha! Porque a vontade de Deus, queridos, nos leva pelo caminho que nos conduz de volta ao Pai. Olha que maravilha. O versículo 14 diz assim: portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Olhe, queridos, vamos repetir aqui o versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. O 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Olhe, queridos, o que é que Jesus está falando neste final? Todo aquele, queridos, que ouviu do evangelho do reino e desprezou, tenha por certo a sua condenação eterna e da pior maneira possível. E aqui no versículo 14 ele diz, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Ou seja, aquele, querido, que não ouviu a palavra de Deus antes da sua condenação, ele terá menos castigo no inferno. E aquele que teve a chance de ouvir e não aproveitou, querido, será mais rigoroso o castigo dele no inferno. Tenha certeza disso. Então, queridos, ai daquele que tem ouvido o evangelho do reino e não tem aproveitado. Tudo isto, meu querido, é o evangelho do reino. Tudo isto, queridos, é o valor, é o poder que tem o evangelho do reino trazido por Jesus. Este evangelho, queridos, ele tem o poder de absolver e de condenar. Agora, detalhe, santos, este evangelho, ele é um evangelho que carrega o poder sobrenatural de Deus. E é este evangelho, é para levar este evangelho que o Senhor está nos chamando
neste último dia. O evangelho poderoso da salvação que leva a oportunidade, queridos, de todo aquele que ouvir venha se salvar. Todo aquele que ouvir e receber, porque se só ouvir e não receber, queridos, não obedecer, não cumprir, não terá chance de salvação. Então, queridos, este é o evangelho para o qual Jesus está chamando nestes últimos dias eu e você. Mas para levar este evangelho, queridos, há necessidade de um verdadeiro convertimento, de uma entrega total e absoluta nos braços do Pai, para que nós tenhamos condição de obedecer, queridos, minuciosamente aos mandamentos do Pai e do Filho, porque, queridos, do contrário, nós não teremos chance de sermos lapidados pelo Espírito Santo, preparados, moldados por Ele, para que nós tenhamos condições de ser usados por Ele, para que Ele mesmo faça a sua obra através de nós. É para isto, queridos, que nós estamos sendo chamados nestes últimos dias. Que palavra maravilhosa, queridos. Que palavra, queridos, em que o Senhor nos demonstra claramente, nos mostra claramente que o que Ele tem para nós, queridos, não é qualquer evangelho que se faz de qualquer maneira, da maneira mais natural, mais material, da maneira mais relaxada. Não, queridos, o evangelho do reino não é assim. O evangelho do reino, primeiro, o Espírito Santo, ele nos resgata, ele nos prepara, nos limpa, lapida, santifica, para depois ele nos usar. Porque o evangelho do reino, queridos, ele é feito, ele é pregado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E para que isto seja feito, queridos, através de nós, ele precisa nos preparar. Portanto, amados, ouvindo desta palavra, corra para os braços do Pai, corra para os braços do Filho, para que você seja preparado pelo Espírito Santo para fazer esta última obra, levar o evangelho do reino sobre a face da terra, promovendo assim o último avivamento espiritual, para que venha ocorrer o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus e aleluias. Amados, vamos orar, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta tão maravilhosa palavra que Ele tem nos dado nesta manhã, e assim encerrarmos o nosso pequeno culto, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai santo, Pai maravilhoso, ó Pai querido. Muito obrigada, meu Pai, pelo teu tão grande amor, meu Pai, que nos traz nesta manhã da tua palavra. Pai santo, nós estamos vivendo isto nesta última hora. Pai querido, a grande necessidade de tu enviares obreiros, Pai santo, para esta seara. Esta seara, Pai querido, que não é natural, é sobrenatural. Seara esta, Jesus, meu Pai querido, que só o Espírito Santo pode fazer através de nós. Portanto, meu Pai, vai despertando os corações e vai trazendo para que as pessoas, Espírito Santo, ó Pai querido, venham entender, Pai Santo, a profundeza, Pai Santo, desta obra, e assim venham preparados, dispostos a se entregar inteiramente, profundamente, para que tu possas os usar, para que, meu Pai Santo, a tua obra seja feita nesses últimos dias e muitas almas sejam resgatadas para o reino dos céus. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus querido, muito obrigada por esta palavra que tu nos deste desta manhã. Oh, Jesus querido, e assim vai fazendo, Jesus querido, vai alcançando todos aqueles, Jesus querido, que sente no seu coração o desejo, Jesus querido, de vir se entregar a ti e fazer parte deste grande exército que não apenas vai morar no céu, mas que vai levar o evangelho do reino sobre a face da terra nestes últimos dias, para arrebanhar para ti muitas almas para o teu reino. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, Santo, pela tua palavra, pelo que tu tens feito nesta manhã, através de nós, Espírito Santo, e assim vai alcançando e vai trazendo
todos aqueles que desejam do profundo do seu coração se entregar para ti, para assim, Espírito Santo, ser salvo e em busca de muitas almas para o reino neste último dia. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, se você chegar nestes vídeos e sentir no seu coração de se inscrever neste canal, se inscreva, dê o seu like, comente e ore por nós, queridos, para que esta obra possa ir adiante. Venha fazer parte conosco, querido, deste grande ministério e assim ser preparado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você também venha levar esta obra adiante, fazendo, queridos, assim, a obra de Deus na face da terra nestes últimos dias. Muito obrigada a todos, que o Senhor vos abençoe. Amém.